Olá, eu sou o professor Marco Túlio e falaremos agora sobre a aula 3 do nosso curso de Lógica de Programação. Essa aula é intitulada Estruturas Condicionais. Bem, todo código, né, seja ele um algoritmo, como nós estamos vendo, ou já sob forma de programa, né, que é uma solução computacional, algoritmo, como já falamos na primeira aula, pode não ser uma solução computacional, né? Então, explicar a alguém como fazer um bolo é um algoritmo e isso não tem nada a ver com computador, né? Mas um algoritmo já feito, já construído, né, e criado um programa, né, ele exige, a gente já sabe disso, né, o conhecimento prévio de alguma linguagem de programação. E para toda linguagem de programação, e também ainda para o algoritmo, para toda linguagem de programação existem desvios no código. Isso é necessário. Isso é uma coisa fundamental na programação. E duas estruturas permitem, elas promovem o desvio do código. Uma delas são as estruturas condicionais, o if then else, o switch case, e as outras estruturas são as estruturas de repetição, os loops, né? O loop for next, o loop while, o do while, enfim. Então são estruturas que fazem com que o código, embora estruturado e permanecendo estruturado, ele sofra desvios, né? Ele salte de uma linha para outra, mas sem perder ali a estruturação de maneira correta, né? Então, essa aula de hoje nós vamos abordar, né, as estruturas condicionais, né? Bem, a primeira coisa a se falar, né, é o que é uma condição, né? Então, por definição, uma condição é uma expressão que pode ser verdadeira ou falsa. A esse tipo de expressão dá-se o nome de expressão lógica. Por exemplo, 3 maior que 2 é uma expressão lógica que possui um valor verdadeiro. Mas isso é óbvio, né? 3 é maior que 2. Né? E, por outro lado, 4 menor que 1 é uma expressão lógica que possui um valor falso. Né? Então, 4 não é menor que 1. Né? Então, isso é falso. Mas, fato é, uma condição ela só tem dois valores, ou melhor, ela só pode assumir duas situações, dois valores. Ou essa condição ela é verdadeira, ou essa condição ela é falsa. Não há uma terceira possibilidade para isso. Então, quando você pergunta, isto aqui é verdadeiro ou isto aqui é falso? Isso só vai perfazer dois tipos de resultados, verdadeiro ou falso. Não tem como ser as duas coisas, não tem como ser uma outra coisa que não sejam essas duas, não existe isso. Ou é verdadeiro ou é falso, e isso perfaz os resultados possíveis para uma condição, né? Falando disso, né, o que é um desvio condicional? Né? Então, por definição também, um desvio condicional, em lógica, tem por finalidade tomar uma decisão de acordo com o resultado de uma condição. Essa decisão de acordo com esse resultado é chamada de teste lógico. Então eu pergunto, isso é verdade? Sim ou não? Já estou testando. Isso é um teste lógico. Né? Essa resposta vai conduzir a um conjunto de uma execução de um conjunto de comandos, né, um conjunto de tarefas, e se for falsa, ela vai conduzir para outro conjunto, para a execução de outro conjunto. Então é preciso existir um teste lógico para que esse desvio aconteça, né? Então, na verdade, você executa blocos de código, como eu falei, caso esse teste promova um resultado positivo, um resultado verdadeiro, e ele executa outro bloco de código caso esse resultado seja falso. Isso é um desvio condicional, porque é um desvio que depende de uma condição, né? Bem, existe um desvio, o primeiro deles, chamado desvio condicional simples. Vamos ver um por um. A estrutura condicional de decisão simples serve para escolher um comando para execução, caso a condição seja, né, ou a condição for verdadeira. Na verdade, pode ser até um conjunto de comandos, não precisa necessariamente ser um. Então, isso é verdadeiro? Sim, então faça isso, isso e aquilo outro e acabou. Eu não perguntei se isso era falso, eu não disse, né, faça tal coisa, se isso for falso, eu perguntei, isso é verdadeiro? É verdadeiro. E se for falso, eu não faço nada. Então, esse é o desvio simples, né? Vai ficar mais claro quando a gente vê agora aqui um exemplo, uma estrutura.
Então, lembra do fluxograma, não é, da primeira aula? Né? A gente falou sobre fluxograma. E aí tem um fluxograma bem básico, né, com um exemplo de desvio condicional simples. Então, primeiro nós temos ali o símbolo, né, de entrada, de início do fluxograma, analogamente falando ao símbolo de fim, né, lá embaixo, já vimos isso. Depois temos ali o símbolo que representa a entrada de dados, onde eu tenho quatro variáveis, N1, N2, N3 e N4. Não é? E, nesse momento, o seu algoritmo e depois o seu programa ele vai parar para que o usuário digite alguma coisa. E essa coisa que o usuário vai digitar vai entrar dentro das variáveis N1, N2, N3 e N4, quatro coisas respectivamente. Né? Depois disso, existe um cálculo ali. A variável média recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4, tudo isso dividido por 4. Bem, já vimos isso também. O conceito de média aritmética é a soma dos valores dividida pela quantidade deles. Então, se eu tenho 4 valores e quero calcular a média desses 4 valores, eu somo os 4 e divido pela quantidade deles, que é 4. Se fossem 10 valores, eu somo os 10 e divido pela quantidade deles, que é 10. Né? Então, isso aí, nesse momento, existe um cálculo ali, um processamento, que faz o cálculo da média. Bem, até aí nada é novidade. A novidade começa agora. Esse losango aí, que tem uma pergunta média maior ou igual a 6, isso aí representa uma estrutura condicional. Então, você tem dois caminhos. Isso é verdadeiro, segue para o caminho V. Isso é falso, segue para o caminho F. Bem, se a média for maior ou igual a 6, isso segue para o V, que é verdadeiro. E o que vai acontecer é que esse símbolo aí joga na tela a palavra aprovado. Então, é verdade, então aparece aprovado. E se for falso, não acontece nada, segue para o fim, termina o algoritmo e termina subsequentemente consequentemente o seu programa que você vai construir. Então é verdadeiro, faz uma coisa, não é falso, não é verdadeiro, é falso, não faz nada. Por isso que isso é chamado de desvio condicional simples. Porque nada é feito caso a condição seja falsa, somente caso a condição seja verdadeira. Isso é até bem simples de entender. Mas o esquema que se faz em termos de fluxograma é esse aí. Bem, falando do desvio condicional composto, é uma estrutura condicional de igual forma, uma estrutura de decisão, só que isso é composta e ela serve para escolher entre dois blocos de comandos alternativos. Aí a gente começa a perguntar. Por exemplo, aqui, ó. E se a média não for maior nem igual a 6, faz o quê? Então, esse algoritmo aí, sob forma de fluxograma, é o mesmo que nós vimos aí no slide anterior aí. Porém, na pergunta ali, média é maior ou igual a 6, se for verdade, imprime, joga na tela ali, aprovado. E se for mentira, mas se for falso, imprime, joga na tela, enfim, reprovado. Certo? Então aí eu tenho uma estrutura condicional composta. Se é uma coisa, faça isso. Se não, faça outra coisa. Enfim, então isso aí é a estrutura condicional, desvio condicional composto. Bem, aí está o desvio condicional simples no português estruturado. Você tem se, abre parênteses, e uma condição. Essa condição é como aquela que acabamos de ver. A média é maior ou igual a 6, é uma condição. Então, se ela for verdade, então existe uma sequência de comandos ali que pode ser, por exemplo, escreva a palavra aprovado e tal, e fim de C, acabou. Esse fim de C ele é necessário para determinar o seu algoritmo o final ali onde termina a sua condição. Então C sempre termina com o fim C. Se alguma coisa, então, e depois, seja lá o que for, então, depois disso, fim C. Então essa aí é a representação do desvio condicional simples no português estruturado. Bem, e como é que fica o desvio condicional composto? Nós falamos ainda há pouco, E se o aluno não tiver uma média maior ou igual a 6? Então, se não, uma outra coisa vai acontecer. E esse é o exemplo mais claro aí
do português estruturado para isso, né? Se essa condição for verdadeira, então sequência de comandos 1. Sei lá o que, né? Escreva, leia, o que você quiser, né? E se ela for falsa? Então, se não, sequência de comandos 2. Vai ser outras coisas, né? Leia, escreva, seja lá o que for. Mas observe que existe um bloco bem definido, né, para acontecer, caso essa condição seja verdadeira. Ele vai acontecer depois do então ali. E existe um outro bloco bem definido para acontecer caso essa condição seja falsa. Ele está delimitado depois do senão ali. Fiquem atentos, eu venho falando isso já há bastante tempo, com a identação do código, certo, pessoal? Faz parte da boa prática de programação, né, identar o código. O que é identar o código? Bom, uma coisa embaixo da outra, uma coisa no escopo da outra, uma coisa dentro da outra, né? Então, na prática é o seguinte, a primeira sequência de comandos, ela faz parte do si, desse primeiro si. Então, eu dei ali um tab, 2 tabs ali, tabulação no teclado, tecla tab. Isso chegou mais para a direita, né? Só que o senão, ele promove a sequência de comandos 2, então ele está recuado um pouco. Ele faz parte desse si, mas ele não faz parte do então, e muito menos da sequência de comandos 1. Então observe que na coluna, a direção ali, ele não está na mesma direção da palavra de sequência de comandos 1. Ele está recuado mais à esquerda. E aí, para determinar que a sequência de comandos 2 está dentro desse senão, eu coloco ela na mesma coluna da sequência de comandos 1, só que é depois do senão. Então observe que, intuitivamente, né, a gente entende que a sequência de comandos 1 está dentro do bloco do então e a sequência de comandos 2 está dentro do bloco do senão. Bem, se tudo isso tivesse colado lá na esquerda, debaixo do si, iria funcionar? Iria funcionar. Só que se você tivesse 3 sis, um dentro do outro, você ia se confundir. Ou mais coisas, né? Um enquanto, outras coisas, um para, você iria se confundir. Então, a indentação do código, que é colocar isso, né? O que é dentro daquela condição, daquela situação. Você dá um tab e chega mais para a direita, né? A indentação do código é extremamente importante para manter códigos mais complexos, né? E muitas das vezes não precisa nem ser muito complexo não. Você colocar 3 sis ali, 3 condições ali, uma dentro da outra, ali, já vai ficar difícil de entender o que vai ser executado no primeiro, no segundo, no terceiro si, caso tudo isso esteja colado lá na esquerda. Já vai ficar difícil, né? Então cuidado com a indentação, né? Promova essa situação, pense nisso, não esqueça de programar desse jeito, né? Bem, vamos aos exemplos. Hora dos exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu vou abrir aqui é o desvio condicional simples. Já estou abrindo isso no Visual, né? Então, como é que fica? É um exemplo já no português estruturado, dentro do Visual, né, sobre isso. Então, o título, a função está aqui, né? Ler 4 notas de um aluno, fizemos isso, calcular a média e verificar se ele foi aprovado. A novidade é essa aqui. Então eu não vou nem me ater muito a esse código aqui, porque já fizemos uma coisa muito parecida, né? Se eu vou ter 4 notas, então eu tenho aqui 4 leias, 4 escrevas, né? 4 leias, 4 escreva, né? Aí, enfim, português aí, né? Então escreva, digite a primeira nota, leia N1, digite a segunda nota, leia N2, digite a terceira, leia N3. Isso aqui é básico, é praxe, né? A média, aí, né, que eu calculo nesse momento aqui, as 4 notas ali dividido por 4, eu coloco na média, né? Aqui é só para pular uma linha, esse escreval aqui, já vimos isso, né? Aqui é para exibir a média com arredondamento e sem arredondamento. A média arredondada é melhor, mas eu deixei aqui os 2 exemplos, né? Como fazer o arredondamento e como não fazer, deixar de qualquer jeito, né? Um outro escreval aqui para pular a linha só para ficar bonitinho. E aqui entra a novidade, que é o desvio condicional, né? Se média for maior ou igual a 6, então sem til, o Visual 3 já suporta til, né? Se média é maior ou igual a 6, então escreval ali, né, aprovado. E se não for, não interessa por enquanto, não perguntei. Então fim C, né, acabou. Certo? Então, se for maior ou igual a 6,
palavra aprovado aparece na tela, caso não seja, nada acontece, né? Então vamos lá. Como é que fica? Primeira nota, 10, o cara é bom, né? Segunda nota, 8, terceira nota, 9, quarta nota, 7, a média sem arredondamento é 8,5, a média com arredondamento é 8,50, casualmente isso aqui deu 8,5 mesmo, né? Com a casualidade. E aí aparece aqui aprovado, né? Então o aluno foi aprovado. Tá, mas a nota foi 2, agora é 3, agora é 2 e agora é 0. Né? A média deu 2,25 e não aconteceu mais nada. Né? Então ele foi reprovado, mas nada aconteceu. Certo? Porque realmente na condição aqui eu disse que não era para fazer nada, caso ele fosse reprovado. Correto? Então nada aconteceu mesmo. Né? Esse é um exemplo. Bem, vamos ver agora o desvio condicional composto. Né? Abriu outro programinha aqui. Desvio condicional composto. Bom, ler 4 notas de um aluno, calcular a média, verificar se ele foi aprovado ou reprovado. Né? A novidade está aqui. Bem, então segue aqui o algoritmo, né? Escreva a ler, escreva a ler, escreva a ler, escreva a, nenhuma novidade. A média com arredondamento, sem arredondamento, depois do cálculo dela feito aqui em cima, nenhuma novidade. Escreval aqui, pulo, né? É uma linha, nenhuma novidade. Aí a novidade está aqui. Se média for maior ou igual a 6, então escreval aprovado. Se não sentiu, escreval reprovado. Certo? Então, se for maior ou igual a 6, ele foi aprovado. Se for menor ou igual a 6, ele foi reprovado. Então, aqui é o uso do senão que caracteriza aí o desvio condicional composto. Né? Vamos ver então. O camarada tirou 8, 7, 9, 10. Bom, tá lá. Ele foi aprovado com 8,5. Né? Pois bem, vamos ver. O cara tirou 0, tirou 2,5. Isso aí é difícil, hein? 3, tirou 4,5. Né? A média dele é 2,5 no final e ele foi reprovado, agora aparece isso aqui. Certo? Então esse é o exemplo aí do mais claro aí do desvio condicional composto. Né? Então não tem muito mistério nisso não. Vamos continuar. Voltando lá. Bem, até então vimos o se, né? Se então, se não, funciona desse jeito. Existe uma outra estrutura, né, que promove o desvio condicional, mas é uma estrutura de seleção múltipla. Né? Isso aí dá para fazer com o se? Dá. Mas existe aí o tão falado aí switch case, né? Tem várias linguagens de programação, e o switch case a estrutura escolha caso, né? Dá para você fazer uma seleção múltipla, é bem interessante, é uma solução bem elegante. Né? Então o que é isso? Não está dizendo aqui, é uma solução elegante. Quando você tem várias estruturas de decisão, você tem vários, né, se, então, se, não, alinhados, né, um dentro do outro. Né? Se tal coisa, então se, né, um se fora do então, enfim, dá para você fazer um switch case com escolha caso. Né? Isso é, quando outras verificações são feitas, caso o anterior tenha falhado. Né? Então o fluxo do algoritmo entrou no bloco senão. Né? Nesse caso aí você pode usar o switch case. Tá, mas como é que fica isso aí na prática? Né? Na prática fica assim. Né? Você tem lá início, que é o fluxograma, leu um time, né? E perguntou time. Né? Time é o quê? Observe aqui que não foi usado se, então, se não em momento nenhum. A partir do time, da leitura da variável time, né? Caso seja Flamengo, coloca na tela é um time carioca. Caso seja Atlético Mineiro, coloca-se na tela é um time mineiro. Caso seja São Paulo, é um time paulista. E acabou, e fim aqui. Repito, dá para fazer com se? Se o time for Flamengo, então é um time carioca. Se não, se o time é o Atlético Mineiro, então é um time mineiro. Se não, se o time é o São Paulo, é um time paulista. Dá para fazer assim? Dá.
Mas observe que o negócio fica mais difícil, né? E fica pouco didático ali, pouco compreensível, né? Até mesmo porque se você tiver mais de 3 opções além destas aqui, vai ficar muito complicado. Você colocar esse monte de se dentro do então, se não, se, então, é complicado. Dá para fazer? Dá, mas é complicado. Né? Então, como é que fica o escolha caso no português estruturado? Fica assim: escolha uma variável. Então, como nós vimos aqui no exemplo anterior, vou voltar. A variável aqui é time, né? Então, escolha uma variável, time, né? Então, a variável time, caso condição 1, já Flamengo, Botafogo, condição 2 Botafogo, condição 3, você não entende futebol, sei lá o que, né? Então, sequência de comandos é um time carioca. Caso seja São Paulo, caso seja outro time de São Paulo, então a sequência de comandos ali escreva é um time paulista, né? E outro caso, né? Ou seja, não é a condição 1, nem a condição 2, nem a condição 3, e não é a condição 4, nem a condição 5, nem a condição 6. Né? Melhor, vou reformular. A variável não é nenhuma daquelas coisas que você previu dentro dos seus casos aqui. Então é um outro caso. Esse outro caso vai dizer, olha, não é nada daquilo que você digitou. Provavelmente você pode fazer isso, né? Enfim, você pode tratar essa exceção da maneira que você achar mais conveniente. Mas esse outro caso aí significa, bom, não é nada daquilo que eu previ na minha programação. Né? Então é a exceção disso tudo. Né? Então isso pode ser feito desse jeito. E lá no final, assim como tem o fim C, para delimitar ali a estrutura de condição C, aqui tem um fim escolha, para delimitar o fim da estrutura escolha caso. Atenção que essa variável dentro da escolha, primeiro é uma variável, né? Segundo, essa variável tem que ser inteira, do tipo inteiro, né? Você não pode colocar uma variável real aqui que você vai ter problema. Né? Então, no português estruturado, o escolha caso fica desse jeito aí. Né? Vamos aos exemplos. Como é que fica esse escolha caso aí? Um exemplo dele. Vou buscar aqui. Achei. Como é que fica isso aí? Né? Aquele mesmo exemplo do time de futebol que a gente viu no fluxograma. Né? Ler um time e identificar de qual estado ele é. Né? Então, o time é a variável, a única que eu tenho. Um escreva, um leia, né, para situar ali o usuário, entre com o time, o usuário digita o time, aí entra a estrutura escolha caso aqui. Olha. Escolha time é a mesma variável que eu li aqui em cima. Atenção para isso. Né? Escolha time. Caso ele seja Flamengo, caso ele seja Fluminense, caso ele seja Vasco, caso ele seja Botafogo, então Escreval é um time carioca, certo? Bom, quando eu coloco outro caso aqui embaixo, né, o visual aqui já entende, né, que esse primeiro caso acabou. Nesse Escreval aqui de cima. Poderia ter mais coisa? Poderia, depois do Escreval poderia. Mas o outro caso aqui determina que isso terminou. Né? Então, o outro caso seja São Paulo, caso seja Palmeiras, caso seja Santos, caso seja Corinthians, então Escreval é um time paulista. Né? E caso seja Atlético Mineiro, caso seja Democrata, eu busquei na internet, gente, eu não sei nada de futebol, é uma vergonha. Né? Caso seja Cruzeiro, caso seja Pouso Alegre, aqui o P aí, maiúsculo, né? Caso seja Pouso Alegre, né, é um time mineiro. E caso você escreva um negócio de outro planeta, é outro estado, outro mundo, outro universo, aí, entendeu contigo. Aí o fim escolha aqui no final, certo? Bem, então dá para fazer com se, estou repetindo, dá, mas assim a estrutura desse jeito é muito mais elegante. Observe que a indentação foi feita. Eu dei os tabs aqui, cheguei tudo isso para o canto. Esse escreval aqui, por exemplo, está dentro desse caso. Esse escreval aqui está dentro desse caso. Esse primeiro escreval está dentro do primeiro caso. E todos os casos estão dentro do escolha. E o fim escolha está determinando que o escolha termina, né, nessa mesma coluna aqui. Então, se tudo isso estivesse aqui no canto, ia ser mais difícil de entender. Né? Vamos lá, então. Time de futebol. Flamengo. Vamos ver.
é um time carioca. Ótimo, né? F9, time de futebol São Paulo. Vamos ver, é um time paulista. Certo? F9, time de futebol Atlético Mineiro. Vamos ver, é um time mineiro. Bem, algumas considerações aqui que não tem necessariamente a ver com escolha caso, mas eu vou falar agora porque é bem propício. Essas variáveis, essa variável aqui, time, né, não tem aspas porque eu estou tratando da variável. Porém, quando eu pergunto, é o Flamengo que está dentro dessa variável? O Flamengo é uma palavra, não é um número, por exemplo, né? Então, por ser uma palavra, nós estamos dentro do tipo aqui em cima, caractere, né? É caractere. Então, isso tem que estar entre aspas. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo, tudo isso tem que estar entre aspas. Se aqui fosse inteiro, fosse real, tal, tudo bem, aqui não teria aspas não. Porque você não vai falar, né? Você não vai comparar o time com a palavra, vamos dizer assim, o caractere, vamos dizer assim, 4, né? Você vai comparar isso com o número 4, um número matematicamente falando, algo que eu posso fazer uma operação aritmética com ele, né? Então, quando eu digo 4 entre aspas, eu não posso fazer conta com isso. Esse 4 aí, para fins de programação, é um texto, acreditem se quiser. Mas isso é um texto. Eu posso botar 4 aqui dentro, isso não é um número para o compilador, para o programa, para o algoritmo, seja lá o que for, isso é um texto. Quando eu tiro aspas disso, isso passa a ser um número. Aí eu tenho que mudar aqui em cima o tipo do caractere para real, para inteiro, enfim, seja lá o que for. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte: Flamengo maiúsculo é diferente de Flamengo minúsculo? Vamos ver? Flamengo maiúsculo é um time carioca, certo? Ele até entendeu. Alguns compiladores não entendem. No caso do visual, entendeu. Mas não faça isso, né? Você tem que prever todo e qualquer tipo de situação, e para fins de compilação, né, Flamengo com F maiúsculo é diferente de Flamengo com F minúsculo, né? Certo, gente? Bem, vamos continuar. Essa aula é longa, eu estou seguindo um roteiro aqui para a gente não se perder. Eu não me perder, né? Nós não, eu. Bem, vamos fazer aí uma breve lembrança dos operadores aritméticos, né? Falando sobre isso, mas vamos lembrar disso novamente. Né? Operador igual é uma atribuição, né? Mais é uma soma, menos é uma subtração, tudo isso é óbvio. Multiplicação é asterisco, né? Divisão é barra, né? Exponenciação é o circunflexo e raiz quadrada é raiz Q, tá? Radiciação é a raiz Q, certo? Esses são os operadores aritméticos. Daqui a pouco vamos ver o porquê que eu estou lembrando disso. Vamos ficar com isso na cabeça, né? E vamos aos exemplos. Abrir aqui o outro desvio condicional aqui. Desvio condicional 2. Abrir aqui. Bem, ler dois números e informados pelo usuário e verificar e informar qual deles é o maior. Certo? Então, aqui um exemplo onde nós temos mais de uma estrutura de condição se, né? Onde eu estou colocando isso dentro do meu código, né? Então, se eu tenho que ler dois números, eu tenho dois bloquinhos, né? Escreve e leia dos dois números. E aí a lógica diz o seguinte, né? Eu tenho que comparar dois números e ver qual é o maior. Bem, eu usei as variáveis N1 e N2. Pensando bem, é o seguinte: se N1 for maior do que N2, então N1 é maior, não é? Se N2 for maior do que N1, então N2 é o maior. Então está resolvido. Porém, você tem que prever a situação do usuário digitar os dois números iguais. O algoritmo, a proposta desse algoritmo é verificar qual número é o maior. Então você tem que prever isso.
né? Então, esse terceiro se aqui faz isso. E se N1 for igual a N2, então os números digitados são iguais, né? Então, o primeiro se o N1 é maior do que N2, então escrever o primeiro número digitado é maior que o segundo. E aqui só para ficar bonitinho, portanto, o número N1 é maior que o número N2. Observe que N1 eu quero exibir o conteúdo da variável, então eu coloco isso fora das aspas e concateno junto isso no texto todo que vai aparecer através de vírgula. Então o que eu quero que apareça na tela é, portanto, vírgula, o número, sei lá, 5 que eu vou digitar, não sei, vai aparecer 5, espacinho aqui, ó, é maior que o número, sei lá, o que eu vou digitar, 3, vai aparecer 3 aqui. Percebam vocês, né? Se eu colocar esse N1 dentro dessas aspas, o que vai aparecer na tela é, portanto, o número N1. E não é isso que eu quero que apareça, eu quero que apareça o que o usuário digitou. Então, N1 fora das aspas, N2 fora das aspas, e todo o texto eu quero que apareça dentro das aspas. Tá? E como é que eu junto tudo isso? Com vírgula. Então, repetindo, só para ficar bonitinho. Escreval aqui para pular uma linha, né? O primeiro número digitado é maior que o segundo, e aqui o número N1, que seja lá o que o cara vai digitar, né? É maior que o N2, certo? Fim C. Pois bem, tá. Mas e se N1 for menor que N2? É sinal de que N2 é maior do que N1, né? Isso é questão matemática, né? Se N1 é menor que N2, então N2 é maior que N1. Então, se N1 é menor que N2, eu posso escrever o seguinte: o segundo número digitado é maior que o primeiro, certo? N2 maior que N1. E aqui embaixo é uma réplica, né? Só mudei as coisas de posição. Portanto, o número N2, que é maior que o número N1. Só mudei aqui de posição, né? E por fim, né, se esses números forem iguais, você tem que prever isso. Se N1 é igual a N2, então os números digitados são iguais, né? Então, pode perceber que não tem muito mistério. Bem, a dúvida que pode surgir é se eu colocasse esse se dentro do se não aqui dentro, iria funcionar? Não. Mas eu quero que vocês testem isso aí, façam isso, e qualquer coisa vocês podem me escrever, né, e a gente tira as dúvidas aí, mas não vai funcionar não. Eu não vou me ater a isso agora, que são 3 blocos de se, né? Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos lá, F9. Digite o primeiro número, 1. O segundo número é 3. O segundo número digitado é maior que o primeiro. É verdade. Portanto, o número 3 é maior que o número 1. Certo? Funciona. Vou rodar de novo, né? 30 é o primeiro número. 10 é o segundo. O primeiro número digitado é maior que o segundo, né? Portanto, o número 30 é maior que o número 10. Tá certo, né? Agora, e se o usuário digitar os dois números iguais, né? 100, o segundo número é 100. Os números digitados são iguais, certo? Então, funciona, cumpre, né, o propósito daquilo que está sendo pedido, né? Bem, vamos abrir mais um exemplo aqui. Fechar esse aqui. Adicional simples 3. Abrir aqui. Pois bem, vamos lá. Ler o número informado pelo usuário, verificar e informar se ele é positivo, negativo ou nulo. Bom, com relação à informática, não é? Nem sempre algo nulo é algo igual a zero. Existe o conceito de uma resposta, de uma atribuição chamada null, N-U-L-L, mas aí é outra história também, né? Não vou entrar nesse mérito agora, vamos falar disso aí posteriormente. Mas para fins matemáticos, né, um número nulo, ele é zero. Então como é que eu resolvo isso? Né? Se o número, se cair esse problema para vocês, né? Se o número for maior do que zero, ele é positivo. Se ele for menor do que zero, ele é negativo, né? E se ele for igual a zero, então ele é nulo. Matematicamente falando é isso. Então, mais uma vez aqui eu tenho 3
desvios condicionais aqui, perguntando essas três coisas, né? Se ele for maior do que zero, se ele for menor do que zero, se ele for igual a zero. Eu trato desse jeito, né? O x aqui inteiro. Eu estou andando mais rápido porque a gente já está na terceira aula e esses pormenores aqui de sintaxe, enfim, já está no sangue da gente, né? Então eu escrevo aqui, leio aqui o número e depois as comparações, né? Vamos ver então, o número é 2. O número digitado é positivo, né? É isso mesmo. Vamos ver então, o número digitado é 0. O número digitado é nulo. Correto. O número digitado é menos 5. O número digitado é negativo. Certo? Então funciona. Não há problemas quanto a isso. Isso aqui também é bem simples, né? É só para a gente ilustrar aí o conjunto aí das três estruturas condicionais aí juntas aí. Correto? Então vou fechar aqui. Vou voltar aqui. E vou continuar aqui no próximo slide aqui. Gente, agora a coisa vai ficar um pouco mais complicada, mas não tem como ser diferente. Né? Lembra da tabela verdade simplificada? Pois é, os operadores ali, o e e o ou, né, os operadores lógicos, né, e ou, a tabela verdade pode ser, ela é muito maior do que isso, né, mas por enquanto, para este momento, vamos tratar das coisas mais óbvias que a gente mais usa, não é, que é o e e o ou. Lembra o que eu falei, não é, naquela ocasião, se não me engano, na aula 2 ou aula 1, mas foi na aula 1, né, onde eu disse, olha, o operador e ele só resulta em verdade quando ambas as sentenças forem verdadeiras e o resto dá falso. E o operador ou só resulta falso quando ambas as sentenças forem falsas e o resto dá verdadeira. Eu até comentei assim, né? Hoje, sei lá, que dia é hoje, né? Vamos supor que hoje seja quarta-feira. Hoje é quarta-feira e estamos tendo aula, ou você está assistindo essa aula, né? Então, verdade e verdade no e da verdade, né? Agora, por exemplo, admitindo que hoje seja quarta. Hoje é quarta-feira, né, e estamos todos na praia. Essa sentença, primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Isso está ligado com o conector lógico e, né? E verdade e falso dá falso. Agora eu digo, hoje é domingo e estamos todos na praia. Bom, aí tudo é mentira, né? A gente admitindo que hoje é quarta e que nós estamos trabalhando, assistindo aula, tendo aula. Então, a primeira sentença é falsa, a segunda é falsa, então tudo é falso, né? No caso do ou, eu até disse, bem, hoje é quarta-feira ou, quem sabe, né, estamos aqui tendo aula, né, assistindo aula. Então, se as duas sentenças são verdadeiras, já estão ligadas pelo ou. E aí o ou promove um resultado verdadeiro para isso. Agora eu digo, hoje é quarta-feira, admitindo que seja, e isso é verdade, ou quem sabe, né, a gente está na praia, né. Bem, a segunda sentença, ela é falsa, mas como a verdade está ligado com a coisa que é falsa pelo ou, então isso tudo resulta em verdade. Então atenção, verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Agora se eu digo hoje é domingo, admitindo-se que é quarta, e estamos todos na praia, aí realmente tudo é falso, não tem jeito. E pro ou vai ter que dar tudo falso mesmo, falso ou falso dá falso. Né? Isso aí não é novidade, só estou só relembrando isso pelo que nós vamos ver agora adiante, uma aplicação prática disso aí, dentro da estrutura condicional SI, né? Onde a gente usa isso aí que nós falamos na primeira aula, né? Vamos ver isso agora. Tem os exemplos. Professor de vez em quando erra, né? Então vamos lá. Desvio condicional simples 4. Vamos abrir aqui. Desvio condicional simples 4, operador lógico E. Vou abrir aqui. Bem, então ainda não é o final, né? Foi eu que dei uma vacilada ali. Bem, vamos lá. Ler 3 números e informar qual é o maior. Né? Ler 3 números, verificar e informar qual é o maior. Bom, vamos pensar. Né? Eu já até declarei aqui
as variáveis são A, B e C. Né? São os três números. Então, de cara, logo, eu tenho três bloquinhos, né? Escreva e leia, escreva e leia, escreva e leia para o A, para o B e para o C. Bem, olha só, gente. Vamos lá. Primeira coisa, não é? Como é que eu comparo essa situação para verificar qual de três números é o maior? Então eu tenho três, A, B e C. Pensem comigo. Se o número A for maior do que o número B e o número A for maior do que o número C, então o A é maior. Não é isso? Eu comparei A com B e A com C. Né? Então aí A é o maior. Agora, se B, o número B, for maior do que o número A e o número B for maior do que o número C, não é? Então B é o maior. Agora eu comparei o do meio. Imagine o primeiro numa ponta A, o do meio é B, o outro é C. Então o A comparei com B, A comparei com C, então A é o maior. B comparei com A e B comparei com C, então B é o maior. Por último eu comparo o C com os outros dois. Então o terceiro condicional aqui é: se C for maior que A e C for maior que B, então C é o maior. Certo? Então primeira comparação A com B e A com C. Segunda comparação B com A e B com C. E terceira comparação C com A e C com B. Certo? Agora atenção, esse E aqui no meio é justamente o operador lógico E. Então eu estou perguntando o seguinte: se A for maior que B e isso for verdade, e A for maior que C e isso for verdade, verdade com verdade dá o quê? Verdade, nós acabamos de ver isso, né? E se B for maior que A e B for maior que C, se isso for verdade, isso aqui for verdade, é verdade com verdade dá o quê? Verdade, né? E se C for maior que A e C for maior que B, dá o quê? Verdade e verdade dá verdade de novo. Então esse I ele é muito bem aplicado para comparação entre três números, né, para saber qual é o maior. Perceba que se você usar o OU aqui, você pode chegar a um resultado difícil, complicado, errôneo, né? Porque o OU vai fazer com que, se a primeira condição for verdadeira e a segunda for falsa, ele vai assumir que tudo isso é verdade. Né? Então atenção para isso aí. Então a primeira comparação está aqui, o segundo bloco de comparação está aqui, o terceiro bloco de comparação está aqui. Né? Vamos ver se funciona? F9. O primeiro número é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3. O terceiro número digitado é o maior. Certo? Pois bem, F9. O primeiro número é 3, o segundo é 2, inverti a ordem. O terceiro é 1. O primeiro número digitado é o maior. Funciona, por enquanto. Vou colocar a ordem diferente mais uma vez. O primeiro é 1, o segundo é 3 e o terceiro número é 2. O segundo número digitado é o maior. Bem, então funciona, né? Essa questão do E aqui está sendo aplicada de maneira correta, né? Então atenção para isso aí, isso é muito importante. Agora vamos passar para um exemplo ainda mais complicado, que vai exigir mais atenção ainda de vocês. Deixa eu abrir aqui. Desvio condicional simples, operadores lógicos. Está onde? É esse aqui. Esse aqui é o mais complexo de todos, né? Em termos de operadores lógicos, né? Comparar três números e condição conforme o uso de operadores lógicos, é o que está escrito aqui, né? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é comparar três números e verificar condição conforme o uso de operadores lógicos, que em cima está melhor explicado, né? Bem, isso aí é um pormenor. Aqui, eu criei uma situação onde não tem leia, não tem escreva. Eu já atribuí logo aqui três valores aqui para o A, para o B e para o C. Podia ser qualquer coisa, eu coloquei ali 1, 2 e 5. Mas por que vamos fazer isso aí?
Eu até coloquei aqui um outro bloquinho aqui, botei um bloco de código aqui e botei um bloco de código aqui dentro. Gente, vamos prestar muita atenção no que vai acontecer aqui, né? Isso aqui é bem sério, isso pode fazer você perder horas aí do seu tempo dando cabeçada para descobrir o que está dando errado. Vai por mim, hein? Isso aí você perde aí muito tempo e a questão é um parênteses, né? Então, atenção para isso aí. Bem, aqui é aquilo, né? Três variáveis, A, B e C. A recebe 1, B recebe 2, C recebe 5. Né? Bem, olha só isso aqui. Se, vamos analisar essa linha aqui. Se A for maior do que 10. Primeira coisa, tem dois parênteses aqui, um dentro do outro. Certo? Tem o primeiro parênteses do lado de fora e tem esse menor aqui dentro. Né? Esse menorzinho aqui. Esse menorzinho está assim. A maior que 10 e B menor que 12 ainda dentro desse parênteses, né? A maior que 10 e B menor que 12. Vamos lá. A é maior que 10? Não. A é 1. A recebeu 1 aqui. Então essa primeira pergunta aqui, isso é falso. A não é maior que 10. Isso é falso. Vamos para a segunda pergunta. Calma com esse E aí. Vamos para a segunda pergunta. B é menor que 12? Sim, B é menor que 12. B é 2. Agora vamos para esse primeiro parênteses aqui. A maior que 10 é falso. Substitui isso aqui na sua cabeça, esse A maior que 10 por F. A maior que 10 é falso. B menor que 12 é verdadeiro. Isso está ligado por um E. Então, falso e verdadeiro dá o quê? Falso e verdadeiro vai dar falso, né? Isso é uma coisa. A gente pode até fazer assim no visual, viu? Quer ver? Vou fazer um negócio aqui. Escreval A maior que 10. Vamos ver já. Já coloca aqui falso aqui em cima. Esquece o resto aqui embaixo que a gente não passou ainda. Então a primeira condição ali, apareceu um falso ali. Esse escreval aqui. Aí eu vou fazer assim, escreval B menor que 12. É verdadeiro ou falso? É a segunda coisa aqui, ó. Escreval B menor que 12. Verdadeiro. Então apareceu falso para o A maior que 10 e verdadeiro para o B menor que 12. Observe que o visual ele pega essa condição aqui e diz para você. A terceira aqui que está aqui fora é o C igual a 5. Escreval C igual a 5. Isso dá o quê? Verdadeiro também. Então A maior que 10 é falso, B menor que 12 é verdadeiro e C igual a 5 é verdadeiro. Tá. Então vamos lá. Primeira situação aqui, A maior que 10 é verdadeiro. Aliás, é falso. A recebe 1. Isso aqui é falso. Né? A segunda condição, B menor que 12, é verdadeiro. Então, verdadeiro e, aliás, falso e verdadeiro, esse primeiro parênteses aqui dá falso. Né? Bem, então isso tudo aqui é falso. Certo? Agora, esquece esse parênteses aqui e vamos passar para o segundo. Ou, então isso tudo aqui na cabeça de vocês, guarda isso aqui é falso. Ou C igual a 5. C igual a 5 é. Então C igual a 5 é verdadeiro. Então fica tudo isso aqui, a gente já resolveu, é falso ou uma coisa que é verdadeira. Né? Então falso ou verdadeiro dá o quê? Verdadeiro. Então compreendendo a diferença que pode fazer se você trocar o parênteses aqui, vamos ver? Eu vou colocar isso tudo como comentário, esses primeiros aqui, só para a gente ver ali. Primeira condicional, tudo isso é verdadeiro. É o que está escrito aqui dentro. Né? Primeira condicional, tudo isso é verdadeiro. É o primeiro escreval aqui, porque a gente viu, né, essa primeira situação aqui do E, né, deu falso, e ou verdadeiro deu verdadeiro, e esse escreval que veio aqui dentro apareceu que a primeira condição é que tudo isso é verdadeiro. Certo? Isso é uma coisa. Agora, observe aqui esse segundo bloco aqui. O que eu fiz aqui?
Eu só fiz uma coisa, eu coloquei os mesmos parênteses aqui de cima, da primeira condição, só que lá no final. Percebam que eu tirei os parênteses do E, essa primeira pergunta aqui, né? A maior que 10 e B menor que 12, e coloquei os parênteses, os maiores, no B menor que 12 ou C igual a 5. Os parênteses foram lá para o fim, eu troquei a posição só do parênteses. Vejam vocês, já não troquei a posição, não escrevi nada diferente. Aqui continua A maior que 10 e B menor que 12 ou C igual a 5, eu só troquei os parênteses de posição. Não é? Então, vamos ver isso aqui? O que acontece? Essa aqui a gente já viu, né? É a primeira condicional. Ele mostra aqui que tudo isso é verdadeiro. Vamos ver o que acontece aqui na segunda condicional? O que acontece aqui? F9. Então ele mostrou aqui em cima falso, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro e verdadeiro, que são aqui os três escrevals que eu coloquei ali agora no improviso, né? A primeira condicional, a gente já viu que tudo isso aqui deu verdade. Então aparece tudo isso é verdadeiro. Agora olha só, a segunda condicional eu só mudei os parênteses, né? E deu que tudo isso é falso. Deu exatamente o resultado oposto, só trocando os parênteses. Mas vamos ver por que isso aconteceu, né? Bom, A maior que 10, a gente já sabe, né, que A recebe 1. A gente já sabe que isso aqui, A não é maior que 10, isso aqui é falso. A gente já sabe que, vou até botar aqui, ó, quer ver? Para ficar mais fácil. Falso, verdadeiro e verdadeiro. A gente sabe que isso aqui é falso, que B menor que 12 é verdadeiro e que C igual a 5 também é verdadeiro, certo? Então, A maior que 10 é falso, A menor que 12 é verdadeiro e C igual a 5 é verdadeiro. Aqui, essa condição aqui nós já vimos. Um escreval aqui só para pular a linha. E vamos lá. A maior que 10, isso aqui é verdadeiro? Não, isso aqui é falso. Né? Então esse lugar maior que 10 aqui, eu estou fazendo a mesma coisa que nós fizemos na condição de cima. Então isso aqui é falso. Né? B menor que 12, isso aqui é verdadeiro. Né? C é igual a 5, isso aqui é verdadeiro. Só que por onde começamos a destrinchar esse negócio aqui, a compreender isso aqui? Por esse parênteses aqui. Percebam vocês que tem um parênteses maior aqui fora. E esse parênteses está forçando uma situação onde o que vai ser comparado primeiro é essa condição do B menor igual a 12 ou o C igual a 5. O que vai ser comparado primeiro é isso aqui. O resultado disso aqui, o valor lógico resultante dessa comparação, esse que vai ser comparado com A maior que 10 através do E. Perceberam? Aqui em cima foi o contrário. Aqui em cima teve o A maior que 10 comparado com B menor que 12 primeiro, através do E, e depois o resultado disso foi comparado com o C igual a 5 através do OU. Então são coisas diferentes. Repito, só mudei os parênteses. Então vamos lá. Resolvendo aqui dentro primeiro, igual a matemática, né? Primeiro dentro dos parênteses, né? Depois o parênteses mais de fora. B menor que 12 é verdade? Sim, isso aqui é verdade. C igual a 5 é verdade? Sim, isso aqui é verdade. Verdade ou verdade dá o quê? Dá verdade. Então esse ou aqui dentro, tudo isso você pode substituir por verdadeiro. Não é? Isso aqui é verdadeiro. Agora vamos ao que fora. A maior que 10, isso dá falso. Né? Então falso e tudo que está aqui dentro, a gente já sabe que é verdadeiro, fica falso e verdadeiro. O que dá isso? Falso e verdadeiro dá falso. Então isso aqui tudo é falso, essa condição inteira é falsa. Ele não vai para o então, ele vai para o senão, e ele joga na tela aqui a segunda condicional, tudo isso é falso. Certo, gente? Então, olha só, vou repetir de novo. Eu só mexi nos parênteses e deu um resultado oposto. Não foi um resultado só diferente, deu um resultado oposto. O que era verdadeiro ficou falso. Então, muito cuidado com isso. Né? Eu trouxe esse exemplo, eu bolei isso aqui para a gente chegar nessa situação, nessa condição aqui, para entender que um errinho desse aqui, né, no meio do código ali de sei lá quantas mil linhas, você vai ficar aí dias aí, né, horas, um turno, uma tarde, uma noite, né, tentando entender o que está errado e você errou aí um parêntese. Né? Então, conferindo aqui.
Eu vou até tirar aqui o falso verdadeiro aqui da frente. Botar aqui comentário de novo, né? Vou comentar aqui, né? Primeiro resultado lá, primeiro condicional, tudo isso é verdadeiro. Segundo condicional, tudo isso é falso, né, pessoal? Então, apagar aqui, vou salvar. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Bem, eu trouxe um outro exemplo aqui, né? Esse outro exemplo não é nem tão complexo, mas ele é um exemplo grande, né? É bem interessante porque ele é grande, ele não é complexo. Vamos lá, escolha caso 2. Bem, tá aqui. O que acontece aqui? Ler dois números e realizar as 4 operações aritméticas proporcionando ao usuário a escolha de qual delas usar. Então nada mais é do que um menu, né? Então o que acontece aqui é o seguinte, ó, isso é um pouco grande, tá vendo? O que acontece aqui é que nós temos escreva, leia. Aqui um menuzinho, escreval aqui, escreval só para dizer para o cara ali, né? Isso é soma, subtração, multiplicação e divisão. Um escreval aqui só para ficar bonitinho, para pular uma linha. Até coloquei um comentário aqui apenas para pular a linha, né? Pode colocar com aspas aqui dentro, sem aspas, vai pular de qualquer jeito. Aqui o leia OP para ler a variável que o usuário escolheu. Vai ler aqui dentro, essa variável chama OP. E aqui entra aqui o escolha caso aí que a gente viu. E dentro do escolha caso, vários escrevals aqui. Bem, eu vou primeiro mostrar como isso fica, o resultado disso. E vamos dar uma analisada nesse código com mais calma aí. Digite o primeiro número, 2. Digite o segundo número, 3. Né? Escolha a operação, as opções abaixo. Eu vou escolher logo a divisão, 4. Deu quanto aí? A operação selecionada foi divisão. A divisão entre os dois números sem arredondamento é 0,666 lá no 7 no final. A divisão entre os números com arredondamento é 0,67. Então isso aqui nada mais é do que uma calculadora, né? Mas como fizemos isso? Vamos lá. Eu tenho dois números. Esses dois números vão sofrer a ação de 4 operações aritméticas, inclusive a divisão. Então, de cara logo, se eu vou dividir uma coisa pela outra, isso tem que ser real, né? Variável do tipo real. Por quê? Porque isso pode trazer um número fracionado, né? Um número com vírgula. A gente sabe que é ponto, mas ponto aqui em programação, mas a questão na matemática é vírgula. Então a variável x, a y e a variável resultado, que vai suportar a resposta, aí o resultado da operação de x por y, são variáveis do tipo real. Lembram que eu falei que se formos usar o escolha caso, aquela variável lá do escolha tem que ser inteira? Melhor, do tipo inteiro, né? Então essa variável, eu escolhi a variável P de operator, né? E essa variável P, ela é do tipo inteiro, né? Bem, se eu tenho que ler, observa aqui, x, y resultado real, cria outra variável aqui embaixo de outro tipo na linha de baixo, mas não vai misturar as coisas, né? Escreval no x, leia no x, escreval no y, leia o y. O escreval aqui só para pular a linha, né, para ficar bonitinho. E aí vem o menu ali, né? Escolha uma das opções abaixo, 1 é soma, 2 é subtração, 3 é multiplicação, 4 é divisão. Aqui o menu aparece na tela para o usuário escolher. Ele já digitou os números que vão sofrer a ação da operação que ele vai escolher. Nesse momento ele digita, ele escolhe a operação em si, né? Que é a divisão, a multiplicação, enfim. Outro escreval aqui para ficar bonitinho, para pular a linha. E aí eu leio uma variável chamada OP. Essa variável lá em cima está como tipo inteiro. E ela é que vai suportar o que o usuário vai digitar aqui. Se é 1 para soma, se é 2 para subtração, se é 3 para multiplicação, se é 4 para divisão. Isso vai para dentro dessa variável OP. Né? O LeOP aqui é para isso. Um outro escreval para ficar bonitinho. Aí entra o escolha caso. Escolha OP.
Claro, né? Esse OP é exatamente o que eu disse, a variável que vai suportar o que o usuário escolheu como operação matemática. Escolha OP. Se for 1, caso seja 1, lembra que eu disse, bom, se for número, você não coloca entre aspas, porque é número. Aqui é o caso disso. Caso 1, não é aspas e 1 dentro de aspas. É aquela história do time de futebol lá. Isso aqui não é caractere, isso aqui é um número inteiro, então não tem aspas, né? Caso 1. Bem, o 1 representa o que? Soma, não é isso? Então, caso 1. Caso 1 ele vai tratar a soma. Então, escreva aqui, a operação selecionada foi soma. Um escreval para pular a linha. O resultado recebe x mais y, somou. E o escreval no resultado, né? A soma dos dois números é a variável resultado. Bem, esse bloco aqui efetuou a soma de x com y. Perfeito, muito bom, acabou o problema. E se o cara escolher 2? 2 é a subtração. Então, de maneira análoga, né? Escreval, a operação selecionada foi subtração. O escreval para deixar mais bonitinho. O resultado x menos y, que é uma subtração. Escreval no resultado. A subtração dos dois números é resultado. Acabou, pronto, menos um problema. E se o camarada escolher 3? Escolher 3 é a multiplicação. A mesma coisa. Tudo identado, tudo direitinho. Escreval, a operação selecionada foi multiplicação. Pulei a linha. O resultado é x que multiplica y, né? E escreval, a multiplicação dos dois números é o resultado. Certo? Então, já resolvi soma, já resolvi subtração, já resolvi multiplicação. Agora vamos pensar comigo aqui. Se o cara escolheu 4, a operação selecionada foi divisão. Aqui eu escrevo para pular a linha. Bem, a gente tem que prever tudo, né? O usuário ele é capaz de tudo. Vai por mim, não se esqueça disso, né? O usuário é um ser capaz de todas as coisas, né? Então, se eu vou dividir x por y e o y for 0, essa divisão é possível de acontecer? Não. Matematicamente falando, divisão por zero não existe, né? Isso é uma impossibilidade matemática, eu não posso dividir nada por zero. E eu tenho que prever isso aqui. O usuário pode digitar 2 e o segundo número pode ser 0. E quando eu vou dividir 2 por 0, eu vou tomar um erro, né? Vai dar um problema aí, porque eu não posso dividir. 0 dividido por alguma coisa é possível, né? Dá 0, mas alguma coisa dividido por 0 não, né? Então como é que fica isso, né? Se o cara escolheu 4, a opção selecionada foi divisão, tal. Aí entra um se aqui. Então observe que dentro de um caso eu posso ter um se. E um se composto, né? Com então e com se não tem problema. Isso acontece muito. Eu trouxe essa situação para poder mostrar isso. Mas observe mais uma vez, o se, o então, o se não e o fim se estão indentados, estão dentro do caso 4, e o escreva, esse escreva aqui é dentro do então, ele está indentado. Esses três códigos aqui, essas três linhas, estão dentro do se não, isso está indentado, está mais para cá. O fim se termina com se, perceba que e tudo isso está dentro do caso 4, observe que está tudo do jeito que eu quero que esteja, né? Então, caso 4, né, escreval, a operação selecionada foi divisão, né, escreval pulou a linha. Se y for igual a 0, então você escreva, não existe divisão por 0, né, já tratou o problema, né. E se não for 0? Se não, aí eu posso fazer a divisão, né. Então, se não, o resultado é x dividido por y, escreval a divisão com arredondamento, sem arredondamento é o resultado, a divisão com arredondamento, está aqui o resultado. Certo? Eu até poderia colocar aqui um outro caso, né? Ou seja, o cara digitou 1, 2, 3, 4 e ele digitou 5. Então ele digitou uma coisa que não existe, né? Mas eu vou deixar assim, depois façam isso, testem vocês, né? Entendeu? Então é um programa grande, mas você tem que prever, nessa calculadorazinha aqui, você tem que prever o cara ter digitado 0 ali. Bem, vamos ver. Digite um número 2, digite um número 0, o segundo. Eu quero ler a divisão. A operação selecionada foi divisão e não existe divisão por 0. Eu fiz exatamente aquela exceção ali, né? Então, gente, eu não quero me estender mais, né? Nós estamos aqui há bastante tempo nessa aula. Enfim, eu espero ter abordado
né, as principais aí, condições, né, as principais situações que nós podemos ter aí com relação a estruturas condicionais, né? E espero ter criado situações onde eu tenha representado, tenha mostrado coisas que aconteceram também mesmo comigo na minha vida profissional enquanto desenvolvedor, né? Essa questão dos parênteses, tratar as exceções, né? Eu espero que tudo isso tenha sido proveitoso. Agora sim, vem um slidezinho, por hoje é só, pessoal, certo? Fiquem atentos para a próxima aula e vamos tratar aí de estruturas de repetição. Um abraço a todos.